Que a paz do Senhor seja derramada agora sobre a sua vida, sobre cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós. Assim, nós temos a verdadeira paz e a alegria de viver. A alegria que vem dele, do autor da vida. Amém? Hoje, a palavra que veio para a nossa reflexão é essa. Até que ponto vai a sua fé? Até que ponto? É uma pergunta para a nossa reflexão. Até que ponto vai a sua fé? Qual o limite da sua fé? E aí, para termos uma ideia do que seja a fé, a certeza de algo que você ainda não está vendo, mas você tem certeza que vai acontecer. O exemplo muito importante, eu acho que um dos maiores exemplos do mundo, está em Gênesis 22, Gênesis capítulo 22, versículo 16 ao 18, que diz assim: vou dizer o contexto. Abraão é posto à prova. Deus, ele vai provar Abraão. Vai ver até que ponto vai a confiança de Abraão no Senhor. A certeza de que Deus estava com ele. A certeza que Deus falava com ele. Abraão desejava muito ter um filho. Abraão e Sara. E aí, quando Abraão já estava idoso, o Senhor promete a Abraão um filho. E ele ainda diz a Abraão que Abraão olha as estrelas do céu. Abraão olhou. Ele disse: você pode contá-las? Pois assim será a sua descendência na terra. E mostrou a ele o mar, a areia. Ele mostrou a areia. E aí disse: você pode contar o número de grãos que tem na areia? Pois assim será a sua descendência. E Abraão já estava idoso, e Sara também. As regras de Sara já tinham acabado. E aí chega finalmente. Primeiro, Sara, a fé de Sara é muito limitada. Sara se deixa levar pelas circunstâncias, porque as circunstâncias, muitas vezes, elas são contrárias. Mas na hora que você entender que para Deus não importa as circunstâncias e que Ele faz, aí você não perde a sua confiança, a sua fé, e você permanece ali fazendo a vontade do Pai. Sara não. Sara, ela cedeu às circunstâncias. E aí, o que foi que ela fez? Ela ofereceu a escrava para ser a mulher da promessa, a mãe do filho de Abraão. Olha quando a mulher não é sábia. Vocês sabem de toda a história que ela sofreu amargamente e fez também a serva dela sofrer. Foi só sofrimento que causou aquela falta de fé de Sara. E aí, irmãos, mesmo Sara tendo desobedecido a Deus, tendo oferecido a serva dela para o marido, para que fosse aquela mulher a mãe do herdeiro de Abraão, mesmo assim, como o Senhor cumpre tudo o que promete, o Senhor entregou esse filho para eles, deixou que Sara tivesse a alegria de ser mãe, de amamentar,
Uma criança que ela desejava há tanto tempo que tinha até desistido. Mas o Senhor não desiste de suas promessas. E aí, Sara tem um filho, né? E aí esse filho fica um menino já grandinho e tudo. E aí Deus disse, até que ponto vai a fé do meu servo Abraão? E aí ele diz a Abraão, no momento que Abraão está orando, ele diz a Abraão, me dê o seu filho. Venha sacrificar o seu filho no monte. E Abraão, irmãos, um ser humano, como todos nós somos, um homem, com suas limitações, com suas fraquezas, porque nós sabemos que quando ele fez aquilo que Sara disse, ele não ouviu a Deus, quando ele deitou com a serva de Sara, com Agar. Porque se ele tivesse ouvido a voz de Deus, ele não teria feito aquilo. Então ele tem as limitações dele. Mas a fé de Abraão era ilimitada. A fé era ilimitada. E ele provou isso quando ele foi com o filho. Caminhou com o filho 3 dias. E subiu ao monte. E quando o filho já estava ali, prestes a ser sacrificado, eu vou ler para vocês o que Deus fez. Do 15, no capítulo 22 de Gênesis, vou ler do 15 ao 18. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Porque o outro filho, ele entregou pela fé, ele deixou que ele fosse no deserto com Agar, porque viu que ia ter muito conflito. Então ele obedeceu aquilo que Sara disse. Mais uma vez ele fez aquilo que Sara disse. Só que dessa vez, o Senhor falou com ele. Disse, não se preocupe, deixe a mulher ir com a criança, porque eu farei dele uma grande nação. E aí Abraão teve a paz de deixar o filho dele ir partir. O primeiro filho dele, partir com Agar. E Deus cumpriu sua promessa. E cuidou do menino e da mãe do menino. Mas aqui, o único filho, porque era o filho dele, era o filho que ele criava, era o filho da promessa. Por isso que na palavra diz único filho, porque o outro, ele não ia ver mais esse filho. Ele despediu esse filho. Foi o preço que ele pagou, porque não ouviu primeiro a Deus, para depois ouvir a Sara, quando ela ofereceu a serva dela. Mas aqui, irmãos, quando Abraão entrega esse filho, ele prepara o filho e ele vai sacrificar o filho. Aí o anjo vai e diz, Abraão, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor. Foi o Senhor quem falou isso para ele. Que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. A nossa nação é bendita, porque Abraão, ele obedeceu a Deus e ele creu. Ele não perdeu a fé. A fé de Abraão foi provada e foi aprovada por Deus. E por isso todas as nações da terra, inclusive a nossa, o Brasil,
é bendita pelo Senhor, é abençoada por Deus. Porque o Senhor disse, porque você obedeceu à minha voz. Até aqui, é muito lindo. Eu vou ler para vocês aqui um comentário do autor do livro Mananciais no Deserto, sobre esta passagem da Bíblia. Ele diz, porquanto fizeste isso, entregou o filho, e não me negaste o teu único filho, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, porquanto obedeceste à minha voz. E desde aquele dia até hoje, os homens têm aprendido que quando em obediência à voz de Deus, eles lhe entregam aquilo que lhes é mais caro. Essa mesma coisa lhes é devolvida por Deus, multiplicada em 1000 vezes. É assim que Deus faz. Daquele menino, o Senhor multiplicou de tal forma que não dava para contar o número dos descendentes, não dá para contar o número dos descendentes de Abraão. Porque Deus é fiel. Até onde vai a sua fé? E aí ele diz aqui, o autor diz que o Senhor multiplica em 1000 vezes. Abraão, atendendo ao pedido de Deus, entrega-lhe seu único filho, e com isto, como que desaparecem todas as suas esperanças com respeito à vida e desenvolvimento do rapaz e à formação de uma descendência nobre com seu nome. Na hora que ele entregou o filho, ele se despediu daquele sonho dele para obedecer a Deus. Ele renunciou do que era mais precioso para ele aqui na terra, abaixo de Deus. O seu filho, o filho da promessa. Mas ele foi obedecer a Deus, foi até o monte. E ele só não sacrificou porque Deus mandou ele parar. E já ali ele já provou a fé. Mas o que Deus fez? O filho lhe é restituído. A família torna-se numerosa como as estrelas do céu e a areia do mar. E dela, na plenitude dos tempos, procede Jesus Cristo. Da descendência, procede Jesus Cristo. O nosso Salvador. O sacrifício vivo. O Filho do Deus Altíssimo. Essa é a maneira como Deus recebe cada sacrifício de seus filhos. Entregamos tudo e aceitamos pobreza. E Ele manda riqueza. Uma consequência natural quando você está à procura de Deus para ter uma vida eterna com Deus, aí Deus pode dar até esses acréscimos que é a riqueza. Mas quando o seu olhar está voltado para o seu Pai Celestial, para o autor de sua vida, aí Ele supre todas as nossas necessidades e ainda dá mais do que precisamos para a gente lembrar do irmão. Para a gente provar a Deus, que realmente ama a Deus, a gente serve os irmãos aqui na terra. Deus recebe cada sacrifício de seus filhos. Entregamos tudo e aceitamos pobreza. E Ele manda riqueza. Consequência só. Quando entregamos tudo, a nossa vida, nas mãos dEle. Renunciamos a um rico campo de serviço e Ele nos manda um ainda mais rico e com o qual jamais sonhamos. Porque Deus só dá em abundância. Então, se você tem um plano
de servir a Deus em determinado campo, pode ter certeza, você vai se surpreender, porque Ele vai dar esse campo muito maior e muito melhor do que o que você almejou. Deixamos todas as nossas mais caras esperanças e morremos para o eu. Quando você renuncia o eu, aí é que você consegue ver verdadeiramente quem Deus é. Nas nossas limitações. Ele é imensurável. O Senhor não dá para você distingui-lo. Como que você explica Deus? Muitas coisas você só vai entender quando chegar na glória. E não adianta ficar tentando justificar aquilo. Eu quero justificar por que que Deus leva a pessoa. Por que que Deus disse a liga para fazer isso e aquilo. Não, eu vou. É porque. Não. Você não tem como explicar. É muito mais sábio da sua parte para não errar. No lugar de você explicar, você dizer o seguinte: um dia, quando eu estiver na glória, aí todos nós vamos saber. Quando estivermos na glória. Mas é mistério. Mas o pouco que nós conhecemos é quando realmente nós deixamos que morra o nosso eu, o tal do ego. Oh, coisinha complicada. Pois é ele que nos afasta do Senhor. Quando você tem um amor muito grande por você mesmo, ao ponto de você esquecer de socorrer o seu próximo, é porque seu ego está em alta. E você nem ouve o que Deus fala para você. Você está tão ocupado com o seu eu que esquece de Deus. Você esquece de Deus. Só que dentro da palavra Deus tem eu. Quando você pegar o seu eu e renunciar a ele, entregando nas mãos de Deus, Deus, dentro do nome Deus, tem o seu eu, o meu eu. E quando você entrega o seu eu nas mãos de Deus, que já não é mais você quem vive, mas Ele que vive em você, aí você vai ser verdadeiramente feliz, independente do mundo, independente das circunstâncias que você está vivendo. E nesse momento, quando Deus cuida do seu eu, quando Ele envolve o seu eu, aí você vai realmente ter uma vida com sentido, uma motivação real de viver e de servir a Deus, socorrendo o seu próximo. Amém? Então o autor prossegue. Deixamos todas as nossas mais caras esperanças e morremos para o eu. Ele nos manda vida abundante e muita alegria. E a coroa disso tudo é o Senhor Jesus. A coroa disso tudo é o Senhor Jesus. Porque quando Jesus habita no seu coração, na sua alma, no seu espírito, o que acontece? Pois não podemos conhecer a plenitude da vida que está em Cristo enquanto não tivermos feito o supremo sacrifício de Abraão. Ele, o pai terreno da família de Cristo, precisou começar perdendo a si mesmo e a seu próprio filho, como fez o Pai Celeste. Você entendeu que o Pai Celeste, ele fez uma ilustração do que ele ia fazer por nós, quando ele chamou Abraão para entregar o seu único filho.
ao Senhor em sacrifício, pois o Senhor assim o fez. Ele nos entregou o seu único filho, que estava na glória com ele, antes da fundação do mundo. Ele se entregou quando ele entregou o filho. Porque quando nós entregamos o filho para a morte, nós estamos nos entregando para a morte. E assim o Senhor, aquilo que ele fez, além de provar até onde ia a fé de Abraão, ele estava também nos revelando, oh aleluia, nos revelando o mistério da vinda de Jesus, da sua entrega. Entregou o seu filho para morrer por mim e por você e por toda a humanidade. Nós só podemos ser membros daquela família, da família de Deus, gozando de todos os privilégios e alegrias de membros desta família sagrada, nas mesmas bases, renunciando o nosso eu, como Abraão fez, quando renunciou a sua alegria de ter o filho com ele e o entregou ao Senhor. E só não tirou a vida dele em oferta ao Senhor, porque o Senhor disse: pronto, não precisa prosseguir. Você já mostrou a sua fé. E por isso, você terá multiplicada a sua descendência como as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. E todas as nações da terra serão benditas por causa deste ato. Nós somos benditos do Senhor, porque estamos na promessa. Tome posse da bênção do Senhor em sua vida. Tome posse dela. Esse tome posse não é aquele tome posse do carro que não sei o que mais lá. Tome posse de uma casa não sei aonde. Tome posse da vida eterna através do sacrifício de Jesus, porque ele pagou o preço para você ter uma vida eterna para viver com o Senhor na glória. E ele prossegue. Às vezes, parecemos esquecer que o que Deus toma, ele consome com fogo. E que o único caminho que leva à vida de ressurreição e ao monte da ascensão passa pelo Getsêmani, passa pela cruz e pelo túmulo. Passa por isso. Tem que deixar morrer o egoísmo, a avareza, a vontade de pecar, a natureza humana. Ela tem que ficar subjugada ao Espírito Santo de Deus e ao Espírito que Deus soprou em suas narinas, para que você tenha fôlego de vida, você tenha vida. Não pensemos que Abraão foi um exemplo único e um caso isolado. Ele foi simplesmente uma ilustração, um modelo da maneira como Deus lida com o homem que se dispõe a obedecer-lhe a qualquer preço. Não importa o que Deus te pedir. Faça. Faça a vontade do Pai. Quando você renuncia aquilo que é tão caro para você, o Senhor vai te dar aquilo que é tão caro para você, só que abundantemente.
você não for dono mais do seu próprio viver, quando Cristo é quem vive em você, aí acontece essa confirmação. É como que você, quando você faz isso, é como que houve um corte, você deixou morrer o seu eu, e quando Deus passa a morar em você, é que a sua vida tem um propósito, um sentido e uma verdadeira alegria e paz. Mas é muita alegria, irmãos. É muita alegria andar com Ele. Deus lida com o homem que se dispõe a obedecer-lhe a qualquer preço. Depois de ter suportado tudo pacientemente, ele receberá a promessa. O momento de supremo sacrifício será de suprema bênção, de bênção transbordante. O rio de Deus, que está sempre cheio, transbordará e virá sobre ele com abundância de riqueza e graça. Ele que ele diz é sobre aquele que se entrega verdadeiramente ao Senhor. Que tudo que vai fazer diz, Senhor, toma a frente. Se for a tua vontade, faça com que aconteça. Se não for a tua vontade, me livra de pecar contra ti. O rio de Deus, que está sempre cheio, transbordará e virá sobre nós. Ele disse sobre ele, sobre aquele que obedece, com abundância de riqueza e graça. Graça. Deus tudo fará para o homem que dá o passo da fé. Tudo Deus fará para o homem que dá o passo da fé, que obedece, que renuncia e deixa que Deus resolva. Ainda que pareça um passo no vazio, não tem o chão, mas você pela fé vai e pisa e o chão aparece. Veja bem, Deus tudo fará para o homem que dá o passo da fé, ainda que pareça um passo no vazio. Pois ali, naquilo que parece vazio, né? Ali, debaixo dos seus pés, ele encontrará a rocha firme. Esse homem vai encontrar no Senhor a rocha firme. Ele não está vendo. Ele não está vendo. Ele só sabe de uma coisa. Se eu obedecer, o meu Senhor fará. E aí obedece. E aí vai se surpreender. Porque está ali, naquele lugar que você está vendo vazio, que não tem chão, você vai encontrar a rocha para firmar você. Quando você pisar, você vai pisar na rocha firme, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém, irmãos? Até aqui. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, até onde vai a nossa fé? A tua pergunta. E eu te peço, Pai, que a nossa fé, ela se torne ilimitada e incondicional. Não importa as circunstâncias, as condições, que tenhamos fé. É o que eu te peço. Que tenhamos fé suficiente para vermos a tua glória acontecendo em nossas vidas. A tua grandeza, o teu milagre, o teu sobrenatural, Pai. Como tantas vezes aconteceu em minha vida. E está acontecendo, Senhor. O sobrenatural está acontecendo na vida da tua serva. Este canal é um deles, é um dos teus sobrenaturais. Este canal, Pai, onde o Senhor todas as manhãs me dá uma palavra.
este sobrenatural diário que acontece em nossas vidas. Acordar com vida. E eu te peço, Pai, hoje, de uma forma especial, pela vida de tia Renalva e de Cláudia, de toda a sua família. Eu peço pela vida deles, pela saúde deles, pela vitória deles, vitória da salvação. Vida, saúde, felicidade e paz. Primeiro, a salvação, a certeza da vida eterna com o Senhor na glória. E aí que seja acrescentado vida aqui na terra, saúde em abundância, vida em abundância, paz em abundância, amor em abundância, para que esse amor transborde para outras vidas, para outras pessoas necessitadas. Abençoa, meu Pai, estas vidas. Abençoa todas as pessoas que estão agora enfermas, para todas as pessoas que tenham qualquer tipo de enfermidade, que estejam prestes a receber o resultado de um exame, que estejam com o coração, meu Pai, tão aflito, preocupadas com determinado resultado de exame, com determinadas coisas, para que estas pessoas possam fazer como Abraão, possam entregar no teu altar a vida deles, para que eles possam, meu Pai, descansar na tua grandeza, sabendo que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E que o Senhor não é homem para que minta. E que tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá no seu tempo. Tudo isso que eu te peço, Pai, é no nome do teu Filho, Jesus Cristo, aquele que foi morto por nós, aquele que pagou o preço dos nossos pecados quando morreu na cruz do Calvário para nos salvar. É no nome dele, Pai, que eu te peço e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Recebam do Senhor e meditem nesta pergunta, nesta frase. Até que ponto vai a sua fé? Qual o limite da sua fé? Se há um limite, tire esse limite, porque o Deus que você está crendo e entregando a vida nas mãos dele tem poder ilimitado. Amém? Fiquem com Deus, na paz do Senhor.